amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal de leitura coletiva. Ai, vocês sabem que eu amo Isaac Asimov, né? Então esses vídeos pra mim são perfeitos. Estou aqui também com o meu copo de água. E tem mais, esse copo aqui, ó, ele é do Jean Maine e da Larissa Fisgada Bruta, tá bom? Também tem o Pesca Mateira aqui também, ó. Esse copo, com essas pessoas marcadas, são pessoas muito importantes aí no ramo da pesca também, são pessoas boas, pessoas humildes e maravilhosas. Uma delas é a minha irmã. Eu posso falar das outras duas pessoas porque eu conheci elas pessoalmente em um evento que a minha irmã fez. Então, se vocês quiserem seguir eles nas redes sociais, fiquem à vontade, vocês não vão se arrepender. E é cada peixe bonito, viu, pessoal? A gente fica até admirado. Então, esse vai ser o meu lindo copo que eu vou tomar água hoje, nossa leitura coletiva, já que ela é bem comprida, né? Como eu disse pra vocês, esse mês aqui a gente teve atualização, então é mais de 1 hora de leitura pra que flua a história do livro, né? Então vamos lá, meus amores. Abrindo aqui. A gente parou na página 119, tá bom? Logo depois que o Hardin, ele tava conversando com o Lee, pedindo pra que alguns jovens entrassem na sala dele, né? Há 30 anos à frente no futuro a gente foi, né? Então vamos lá. Dessa vez eu marquei com um marca-texto exatamente o parágrafo que a gente parou. Então depois do diálogo, a gente parou no segundo parágrafo. Tem o primeiro que começa, eles entraram em fila. Aí a gente parou no segundo parágrafo. Pra quem tá com o livro aí em mãos acompanhando comigo, tá bom? Então vamos lá. Hardin abriu a tampa de prata curiosamente esculpida da caixa de charutos que um dia pertencera a George Farah, da antiga junta diretora, nos dias há muitos mortos dos enciclopedistas. Era um genuíno produto imperial de Santani, embora os charutos que ela continha agora fossem de casa mesmo. Um a um, com grave solenidade, os 4 membros da delegação aceitaram os charutos de modo ritual. Seth Cermak era o segundo a contar da direita, o mais jovem do jovem grupo e o mais interessante, com seu bigode louro, arrepiado, penteado, arrepiado e penteado, meus amores, ele tinha estilo, com precisão e os olhos fundos de cor indefinida. Os outros 3, Hardin ignorou quase imediatamente, eles não eram dirigentes, e isso estava estampado em suas caras. Foi em Cermak que ele se concentrou. O Cermak que já havia, em seu primeiro mandato no conselho da cidade, virado aquele indolente corpo político de pernas para o ar mais de uma vez, e foi a Cermak que ele falou. Eu estava particularmente ansioso para vê-lo. Conselheiro, desde seu excelente discurso no mês passado, seu ataque contra a política externa deste governo foi bem competente. Os olhos de Cermak o fuzilaram. Seu interesse me honra, o ataque pode ter sido competente ou não, mas certamente foi justificado. Talvez. Suas opiniões são suas, é claro, mas o senhor ainda é muito jovem. É um defeito do qual a maioria das pessoas é culpada em algum momento da vida. Foi a resposta seca. Caramba! Não foi uma resposta seca. Foi uma lapada seca. Meu Deus, que resposta foi essa? Gente, que tapa na cara! Quando o senhor se tornou prefeito da cidade, tinha 2 anos a menos que eu hoje. Ele não cansa! Ele não cansa de dar patada. Ele não cansa. Hardin sorriu pra si mesmo. Ele tá aqui sério, ele. Aquele sorrisinho, sabe? O moleque era duro de roer. Tô falando! Ele disse: perceba agora que o senhor veio me ver para tratar dessa mesma política externa que o irrita tanto na Câmara do Conselho. O senhor está falando por seus 3 colegas, ou devo ouvir a cada um de vocês em separado? Olhares rápidos, mútuos trocados entre os 4 jovens, o piscar rápido de pálpebras e Cermak disse sério. Eu falo pelo povo de Terminus, um povo que não é verdadeiramente representado no corpo burocrático que chamam de conselho. Nossa, ele é bem ponta firme, né? Entendo. Vai em frente, então. A questão é a seguinte, senhor prefeito. Nós estamos insatisfeitos. Quando diz nós, o senhor quer dizer o povo, não?
Cermak o encarou com hostilidade e, sentindo uma armadilha, respondeu com frieza. Esperto, sentiu a armadilha, né? Creio que minha visão reflete a da maioria dos eleitores de Terminus. Está bom para o senhor? Respondeu bem. Ora, uma declaração dessas precisa ser comprovada, mas vá em frente de qualquer maneira. Os senhores estão insatisfeitos. Sim, insatisfeitos com a política que, por 30 anos, tem deixado Terminus indefesa contra o inevitável ataque de fora. Sei. E? Continue. É bom que o senhor tenha previsto isso. E assim estamos formando um novo partido político. Um partido que defenderá as necessidades imediatas de Terminus e não um destino manifesto, místico do futuro império. Vamos colocar o senhor e seu grupelho debaixo de puxa-sacos apaziguadores para fora da prefeitura. E vai ser em breve. Nossa! Eu senti a ameaça certeira aqui, pessoal. Ele não deu nenhuma outra opção. A não ser que... Porque sempre há um a não ser que, você sabe. Não é grande coisa neste caso, a não ser que o senhor renuncie já. Não estou lhe pedindo que mude sua política. Eu não confio no senhor a esse ponto. Suas promessas não valem nada. Uma renúncia direta é tudo o que aceitaremos. Gente, 30 anos no futuro e a gente já caiu em outro perrengue. Nossa, cada hora é uma coisa diferente, né? Sei. Hardin cruzou as pernas e balançou a cadeira para frente e para trás. Este é o seu ultimato. É elegante da sua parte me dar um aviso prévio, mas sabe, acho que vou ignorá-lo. Ai, muito bom ver o deboche do Hardin voltando, né? Acho que nunca foi embora, mas como avançou 30 anos pro futuro, eu não imaginava ver esse tipo de comportamento mais. Mas bom que o Isaac Asimov, ele é fiel à personalidade do personagem dele, não deixa escapar nenhum detalhe. Esse livro é muito bem amarrado, muito bem feito. Não pense que foi um aviso, senhor prefeito, foi um anúncio de princípios e de ação. O novo partido já foi formado e começará as atividades oficiais amanhã. Não há nem espaço nem desejo para acordos e, francamente, apenas nosso reconhecimento pelos seus serviços para a cidade nos trouxe aqui para oferecer a saída mais fácil. Eu não achei que o senhor fosse aceitar, mas a minha consciência está limpa. A próxima eleição será outro lembrete mais forçoso e irresistível de que a renúncia é necessária. Nossa. Ele se levantou e fez um gesto para que o resto o acompanhasse. Hardin levantou o braço. Espere! Sente-se! Seth Cermak tornou a se sentar com entusiasmo um pouco acima do normal. E Hardin sorriu por trás de um rosto sério. Apesar de suas palavras, ele estava esperando uma oferta. De que maneira exatamente você quer que nossa política externa mude? Perguntou Hardin. Você quer que nós ataquemos os 4 reinos agora, imediatamente, e todos os 4 ao mesmo tempo? Eu não sugeri nada disso, senhor prefeito. A nossa proposta simples é que toda atitude de pacificação cesse imediatamente. Nossa, eles querem guerra, família. Eles querem guerra. Por intermédio de sua administração, o senhor efetuou uma política de apoio científico aos reinos. O senhor lhes deu energia nuclear. O senhor os ajudou a reconstruir usinas em seus territórios. O senhor abriu clínicas médicas, laboratórios e fábricas químicas. Bem, e qual é a sua objeção? O senhor fez isso para evitar que eles nos atacassem. Com essas coisas, como suborno, o senhor bancou o idiota num colossal jogo de chantagem, no qual permitiu que Terminus fosse sugado. E agora estamos à mercê desses bárbaros. Nossa, esse rapaz fala bem, gente? De que maneira? Argumenta muito bem, né? Como o senhor lhes deu energia e armas, chegou até a consertar as naves de suas marinhas, eles são infinitamente mais fortes do que há 3 décadas. As exigências deles estão aumentando, e com suas armas novas acabarão por satisfazer todas as exigências... Nossa. Gente, eu tô ficando nervosa porque esse menino tá falando muita coisa e eu tô com medo dele, tipo... Guerra agora, sabe? Beleza. Vou começar a ler de novo porque eu buguei tudo. Vamos lá. Como o senhor lhes deu energia, armas, chegou até a consertar as naves de suas marinhas, eles são infinitamente mais fortes do que há 3 décadas. As exigências deles estão aumentando, e com suas armas novas acabarão por satisfazer todas as exigências de uma só vez. Por uma anexação violenta de Terminus,
Não é assim que uma chantagem normalmente termina? E sua solução? Pare com os subornos imediatamente enquanto pode. Gaste esses esforços fortalecendo términos e ataque primeiro. Gente, a cabeça desse menino. Olha, tem que ter peito pra você chegar pro prefeito que tá há mais de 30 anos no poder e falar isso. Ainda mais você sendo, tipo, perto dele um bebê, por assim dizer, né? Porque a gente tá 30 anos no futuro. Vamos supor que Hardin, quando a gente acompanhou ele 30 anos no passado, tivesse 20 e poucos anos. 30 mais 20, 50 e poucos anos ele deve estar agora. Se não 60, dependendo dos 20 e poucos anos que ele tinha. Então, tipo, ele perto desse rapaz, Cermak, perto do Hardin, ele é praticamente um bebê. Então tem que ter muita coragem pra saber que a pessoa que tá na sua frente tem mais bagagem de vida que você e ainda assim você peitar ela. Que é o que ele tá fazendo. Ele tá peitando o Hardin. Só falta ele chamar o Hardin de bocó. Hardin olhava o bigodinho louro do rapaz com interesse quase mórbido. Cermak estava seguro de si, ou não falaria tanto. Realmente, estava bem seguro. Até demais, eu sinto que ele tá caminhando para um buraco com essa segurança toda dele aí. Porque eu acredito que até a questão dele não ter dado opção pro Hardin levantar para ir embora foi uma manipulação ali da situação para que o Hardin levasse ele mais a sério, entendeu? Ele não iria embora de verdade, entendeu? Por assim dizer. Ou ele não sentaria com tanta empolgação, porque Hardin fez exatamente o que ele queria, pediu pra ele ficar. Entendeu? Asimov não põe detalhes à toa. Não põe. Não havia dúvida de que suas observações eram um reflexo de um segmento bem grande da população, talvez imenso. Sua voz não traiu a corrente ligeiramente perturbada de seus pensamentos. Era quase negligente. Terminou? Por hora. Bem, então, você consegue ver a frase emoldurada na parede atrás de mim? Leia-a, por gentileza. Cermak retorceu os lábios. A violência é o último refúgio do incompetente. Essa é a doutrina de um velho senhor prefeito. E eu a apliquei quando jovem, senhor conselheiro, e com sucesso. Você estava ocupado nascendo quando isso aconteceu, mas talvez pode ter lido algo a respeito na escola. Que eu falei? Você estava ocupado nascendo, querido. Nascendo. Eu já estava aqui de pé, trabalhando. Basicamente isso que ele falou. Não falei pra vocês que perto dele ele era praticamente um bebê? Então, pois bem. Ele olhou Cermak de perto e continuou em tons medidos. Quando Harry Seldon estabeleceu a fundação aqui, foi com a finalidade ostensiva de produzir uma grande enciclopédia. E por 50 anos, nós seguimos esse sonho impossível, antes de descobrir do que ele realmente estava atrás. Naquele momento, quase já era muito tarde. Quando as comunicações com as regiões centrais do Velho Império foram interrompidas, descobrimos que éramos um mundo de cientistas concentrados numa única cidade, que não possui indústrias e estava cercado por reinos recém-criados, hostis e, em grande parte, bárbaros. Nós éramos uma minúscula ilha de energia nuclear neste oceano de barbárie e um prêmio de valor infinito. A Anacreon, que era na época o que é hoje o mais poderoso dos 4 reinos, exigiu e chegou a estabelecer uma base militar em Terminus. E os então governantes da cidade, os enciclopedistas, sabiam muito bem que aquilo era apenas uma preliminar para a tomada do planeta inteiro. Era assim que as coisas estavam quando eu, assumi o atual governo. O que você teria feito? Cermak deu de ombros. Ele fez isso, gente. Ai, Jesus Cristo, ele fez isso. Esse é o problema dele ter feito isso. Ele tá tão certo que a opinião dele é a única certa que ele não vai tentar entender a opinião do Hardin. Isso acontece muitas vezes também. É uma questão quase acadêmica, é claro, eu sei o que você fez. E essa foi a resposta do Cermak. Mas vou repetir assim mesmo. Talvez você não tenha entendido direito. A tentação de reunir as forças que tínhamos e iniciar um combate foi grande. É a saída mais fácil e a mais satisfatória para a autoestima, mas de forma quase invariável a mais burra. Você teria feito isso. Você e seu papo de atacar primeiro. O que eu fiz em vez disso foi visitar os 3 outros reinos um a um, ressaltar a cada um deles que permitir que o segredo da energia nuclear caísse nas mãos de Anacreon
Era o meio mais rápido de cortarem as próprias gargantas. E sugeri gentilmente que fizessem o que era mais óbvio, e isso foi tudo. Um mês depois que a força anacreoniana pousou em Terminus, o rei deles recebeu um ultimato conjunto de seus 3 vizinhos. Em 7 dias, o último anacreoniano estava fora de Terminus. Agora me diga, onde estava a necessidade de violência? O jovem conselheiro ficou olhando para a ponta de seu charuto pensativamente e jogou no incinerador. Eu vou grifar essa parte. Nossa, é verdade, meus amores. Eu vou continuar grifando. Eu tô pegando aqui a caneta. Com a caneta amarela. Enquanto ela não acabar a tinta, vai ser ela. Porque, recentemente, as minhas canetas estão todas acabando a tinta. Ah, tem uma novidade no final do vídeo pra vocês. Eu comprei alguns marca-textos, vou mostrar pra vocês. Porque assim, como os meus estão acabando a tinta e eu amo ler grifando, eu não posso ficar sem, gente, pelo amor de Deus. Se quiser me dar de presente livro, meia, que... Nossa, vocês têm que ver o meu vídeo da caixa da Verus. Melhor meia que eu tenho na minha gaveta. Eu amei aquela meia, gente. Se vocês quiserem me dar marca-página, ou quiserem me dar marca-texto, itens de papelaria, nossa, eu amo. São os melhores presentes que vocês podem me dar, pode ter certeza. Não consigo ver a analogia. Insulina traz um diabético ao normal, sem a menor necessidade de uma faca, mas apendicite precisa de uma cirurgia. Não se pode evitar isso. Quando outros cursos de ação fracassam, o que resta a não ser, como o senhor disse, o último refúgio? A culpa de estarmos nesse ponto agora é sua. E ele continua culpando. Minha? Ah, sim, novamente minha política de apaziguamento. Eu vou grifar isso aqui de novo. Eu vou grifar a resposta dele, porque o que me chamou a atenção foi a comparação que ele fez, né? Um diabético precisa de insulina, mas a apendicite é a cirurgia, né? Eu vou tomar água. Com meu copo lindo. Bora lá. Minha? Ah, sim, novamente minha política de apaziguamento. Parece que você ainda não entendeu as necessidades fundamentais de nossa posição. Nosso problema não acabou com a partida dos anacreonianos. Eles só haviam começado. Os 4 reinos eram mais nossos inimigos do que nunca, pois cada um deles queria energia nuclear. E cada um deles foi mantido longe de nossas gargantas apenas por medo dos outros 3. Nós estamos equilibrados na ponta de uma espada muito afiada, e o menor deslize em qualquer direção... Se, por exemplo, um reino se tornar forte demais, ou se 2 reinos formarem uma coalizão... Você entendeu? Certamente. Era essa a hora de fazer preparativos para a guerra. Pelo contrário, essa era a hora de começar a prevenção total da guerra. Eu joguei uns contra os outros. E ajudei um de cada vez. Ofereci a eles ciência, comércio, educação, medicina científica. Fiz com que Terminus tivesse maior valor para eles como um mundo florescente do que como um troféu militar. Funcionou por 30 anos. Sim, mas o senhor foi forçado a cercar esses presentes científicos das pantomimas mais ultrajantes. O senhor fez disso metade religião, metade conversa fiada. O senhor erigiu uma hierarquia de sacerdotes e rituais complicados e sem sentido. E daí? Hardin franziu a testa. E daí? Muito bom. Não vejo que isso possa ter a ver com a questão. Comecei assim porque os bárbaros olhavam para a nossa ciência como uma espécie de feitiçaria. E era mais fácil fazer com que eles aceitassem isso nessa base. O clero se autocriou e, se os ajudamos, é porque estamos apenas seguindo a linha de menor resistência. É uma questão menor. Mas esses sacerdotes estão encarregados das usinas nucleares. Esta não é uma questão menor. É verdade, mas nós os treinamos. O conhecimento que eles têm sobre a ferramenta é puramente empírico, e eles têm uma firme crença nas pantomimas que os cercam. E se um deles enxergar além da pantomima e tiver a ideia de colocar o empirismo de lado, como faremos para impedi-lo de aprender técnicas verdadeiras e vendê-las para quem der mais? Quanto valor teremos para os reinos, então? Há pouca chance disso acontecer, Cermak. Você está sendo superficial. Os melhores homens dos planetas dos reinos são enviados aqui para a fundação, todos os anos e educados no sacerdócio. E destes, os melhores permanecem aqui, como estudantes pesquisadores. Se você pensa que os que restam
que não tem praticamente nenhum conhecimento dos elementos da ciência, ou pior ainda, com o conhecimento distorcido que os sacerdotes recebem, poderiam penetrar as fronteiras da energia nuclear, da eletrônica, da teoria da história, da teoria da hiperdobra, você tem uma ideia muito romântica e muito tola da ciência. São necessárias vidas inteiras e um excelente cérebro para chegar tão longe. Gente, eu vou grifar isso daqui. Mas eu vou falar pra vocês. O Hardin me surpreendeu. Ele me surpreendeu de verdade agora, porque... Nossa, como ele conseguiu ir tão longe a ponto de enganar 4 reinos diferentes. Tipo, que nível de doutrina, cara, de você pegar uma pessoa do outro planeta, ver que ela é um pouquinho mais inteligente e falar, você vai ficar aqui no meu planeta pra você estudar. E as outras, que não são tão à frente assim do tempo, irem de volta com uma doutrina ensinada e aplicada que vai se repetir como um ciclo. Aquela pessoa vai nascer, vai viver, vai morrer dentro daquela doutrina que é uma mentira. Nossa, como que ele foi capaz de fazer isso? Tipo, beleza. Ele tá fazendo pelo bem da fundação e etc. Mas essas pessoas não são pessoas também? Eu me pergunto isso. Peraí que eu tô grifando ainda, pessoal. Nossa, gente, eu tô passada. Eu não esperava isso desse personagem. Eu esperava que ele fosse tomar as rédeas, né? Como a gente viu, ele deu um golpe e tudo. Mas que ele fosse tomar as rédeas agindo dessa forma... Não tá muito diferente de alguns governos aqui do nosso mundo, né? No passado, tipo na Primeira, Segunda Guerra aí, a gente viu algumas estratégias de marketing usando mentira, né? Pra fazer alguns soldados, por exemplo, irem pra guerra. E outras coisas, assim. Isso tá marcado na nossa história humana. Se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão ver a respeito. Então, tipo, não tá muito diferente do que a gente já acabou presenciando na nossa história, né? Johan Lee havia se levantado bruscamente durante o discurso e deixado a sala. Agora já estava de volta, e quando Hardin terminou de falar, ele se curvou e disse algo no ouvido de seu superior. Um sussurro foi trocado e um cilindro de chumbo foi entregue. Então, com um rápido olhar hostil para a delegação, Lee voltou para a própria cadeira. Hardin ficou girando o cilindro de ponta a ponta em suas mãos, vendo a delegação por entre olhos semicerrados. Olhos semicerrados pra mim é assim, ó. Só que eu tenho um olho tão pequeno que parece que eu tô com o olho fechado. Ó, fechar o semicerrado. Muito bom. Cadê? E então ele o abriu com um giro rápido e súbito, e apenas Cermak teve o bom senso de não dar uma rápida olhada no papel enrolado que caiu. Resumindo, cavalheiros, disse, o governo é da opinião de que sabe o que está fazendo. Tome. Ele lia enquanto falava. Havia linhas de um código intrincado e sem sentido que cobriam a página e 3 palavras escritas a lápis num canto que transmitiam a mensagem. Ele a olhou num relance e jogou o papel despreocupadamente no tubo do incinerador. Isso, Hardin disse então. Conclui a entrevista, Receio. Foi um prazer receber todos vocês. Obrigado por terem vindo. Apertou superficialmente a mão de cada um e eles saíram em fila. Hardin quase se livrara do hábito de dar gargalhadas, mas depois que Cermak e seus 3 parceiros silenciosos estavam bem longe, ele se permitiu um riso seco e deu uma olhada divertida para Lee. Gostou dessa batalha de blefes, Lee? Lee grunhiu rabugento. Não tenho certeza se ele estava blefando. Trate-o com luvas de pelica e é bem capaz de que o rapaz vença a próxima eleição, assim como está dizendo. Ah, é bem capaz, se nada acontecer antes. Eu vou grifar essa questão da gargalhada. É muito a cara desse personagem. É muita personalidade dele, sabe? De tipo assim... Toma. Eu achei estranho ele ter levado o rapaz tão a sério, ter respondido as dúvidas e etc. Mas eu pensei, poxa, ele tá mais velho também, né? Mas não. O rapaz foi embora, ele... Muito bom. Certifique-se de que elas não aconteçam na direção errada desta vez. Hardin. Estou lhe dizendo, esse Cermak tem seguidores, e se ele não esperar até a próxima eleição? Houve um tempo em que você e eu resolvíamos as coisas pela violência, apesar de seu slogan sobre o que é a violência. Nossa. Segredo, será? Hardin ergueu uma sobrancelha. Ele fez assim, ó. Você está mesmo pessimista hoje, Lee?
E, singularmente, do contra também. Caso contrário, não falaria de violência. Nosso próprio pequeno Pushich, não sei falar essa palavra, Pushich, essa palavra aqui, foi feito sem perda de vidas, lembre-se disso. Foi uma medida necessária, efetuada no momento adequado e correu tranquilamente de forma indolor e praticamente sem esforços. Quanto a Cermak, ele está contra uma proposição diferente. Você e eu, Lee, não somos os enciclopedistas. Nós estamos preparados. Coloque seus homens para vigiar esses jovens de modo sutil, velho amigo. Não deixe que eles saibam que estão sendo vigiados, mas olho vivo, entendeu? Lee riu com divertimento ácido. Eu seria muito bom mesmo se ficasse esperando pelas suas ordens, não é, Hardin? Cermak e seus homens já estão sob vigilância há 1 mês. Caraca, o Lee é rápido, né? O Lee é top, hein? O prefeito riu. Você já se adiantou, hein? Tudo bem, a propósito. Ele observou e acrescentou suavemente. O embaixador Verisov está voltando a Terminus, temporariamente, espero. Houve um breve silêncio, ligeiramente aterrorizado, e então Lee disse: Era essa a mensagem? As coisas já estão desabando? Não sei. Não saberei dizer até ouvir o que Verisov tem a dizer. Mas pode ser, afinal, elas têm de acontecer antes da eleição. Mas por que você está com essa cara tão desanimada? Bom, elas têm que acontecer antes da eleição, então ele já sabe o que vai acontecer e já tá se preparando pra isso, né, pessoal? Até porque ele não é burro nem nada, né? Hardin é até muito esperto. Concentrou os poderes tudo na mão... Concentrou o poder tudo na mão dele. Tô grifando essa parte que ele falou ali de colocar, né, sobre vigilância. E tô grifando essa parte de elas têm de acontecer antes da eleição. Pronto. Só grifei. Porque não sei como isso tudo vai acabar. Você está indo muito fundo, Hardin, e está jogando de forma muito perigosa. Até você? Murmurou Hardin. E em voz alta acrescentou. Isso quer dizer que você vai entrar para o novo partido de Cermak? Lee sorriu contrariado. Está certo. Você venceu. Que tal o almoço agora? Existem muitos epigramas atribuídos a Hardin, que era um epigramista empedernido, muitos dos quais são provavelmente apócrifos. Não obstante, é relatado que em certa ocasião ele disse: ser óbvio compensa, especialmente se você tiver uma reputação de sutileza. Verisov já tinha tido a ocasião de agir com base nesse conselho mais de uma vez, pois ele estava agora no 14º ano de seu status duplo em Anacreon. Um status duplo cuja manutenção lembrava com frequência e de modo desagradável uma dança executada de pés descalços sobre uma chapa de metal quente. Caramba, que sofrimento, hein? Você tá andando descalço numa chapa de metal quente. Eu vou grifar essa parte da chapa de metal quente. O que seria um status duplo? Me pergunto agora. Para o povo de Anacreon, ele era sumo sacerdote, representante daquela fundação que, para aqueles bárbaros, era o ápice do mistério e o centro físico da religião que eles haviam criado, com a ajuda de Hardin, nas últimas 3 décadas. Como tal, ele recebia uma homenagem que havia se tornado terrivelmente desgastante, pois desprezava com sua alma o ritual de que era o centro. Mas para o rei de Anacreon, o velho anterior e o jovem neto que estava agora no trono, ele era simplesmente embaixador de uma potência outrora temida e cobiçada. Para vocês verem como que como que é o nome? A manipulação, para vocês verem como que a manipulação funciona, né? Cadê a água? No todo, era um trabalho incômodo e sua primeira viagem à fundação em 3 anos, apesar do incidente perturbador que a tornara necessária, era quase como umas férias. Que incidente, hein, será? Que incidente, hein? Como é que ele faz isso comigo, gente? Eu sou curiosa. Que incidente. E como não era a primeira vez em que ele tinha de viajar em sigilo absoluto, mais uma vez fez uso do epigrama de Hardin quanto aos usos do óbvio. Vestiu suas roupas civis, o que por si só
constituía um feriado e embarcou em um cruzador de passageiros que ia para a fundação de segunda classe. Assim que chegou a Terminus, abriu caminho por entre as multidões do espaço-porto e ligou para a prefeitura num visofone público. Meu nome é Jang Smith, falou. Tenho uma reunião marcada com o prefeito hoje à tarde. A jovem de voz morta, porém eficiente, do outro lado fez uma segunda ligação e trocou algumas palavras rápidas. Então disse para Verissoft, em um tom seco e mecânico, o prefeito Hardin o verá em meia hora, senhor, e a tela escureceu. E então o embaixador da fundação em Anacreon comprou a última edição do Diário da Cidade de Terminus, caminhou devagar até o parque da prefeitura e, sentando-se no primeiro banco vazio que encontrou, leu o editorial, a seção de esportes e os quadrinhos enquanto esperava. Ao final de meia hora, enfiou o jornal debaixo do braço, entrou na prefeitura e se apresentou na antessala. Um leitor que nem nós, hein? Como é que vocês passam o tempo de vocês, pessoal, quando vocês estão esperando alguma coisa? Porque eu leio. Eu pego meu celular, abro no Biblion e leio. Aliás, eu ainda vou trazer um vídeo do Biblion aqui, como é que funciona, etc., explicando pra vocês. E recentemente eu descobri um aplicativo chamado Mac Livros. Eu vou trazer aqui também, viu? Me aguardem. Durante todo esse tempo, ele permaneceu segura e completamente irreconhecível, pois, como estava tão inteiramente óbvio, ninguém olhava em sua direção 2 vezes. Ah, ele usou para se disfarçar. Inteligente. Hardin levantou a cabeça, olhou para ele e sorriu. Quer um charuto? Como foi a viagem? Verissoft pegou um charuto. Interessante. Havia um sacerdote na cabine ao lado que estava vindo para cá, a fim de fazer um curso especial de preparação de produtos sintéticos radioativos, para tratamento de câncer, sabe? Mas certamente eles não chamam isso de produtos sintéticos radioativos, chamam... Lógico que não. Para ele, isso era um alimento sagrado. Vou grifar. Continue, o prefeito sorriu. Ah, Hardin, só você. Ele me pegou numa discussão teológica e deu o melhor de si para me elevar acima do materialismo sórdido. E não reconheceu seu próprio sumo sacerdote? Sem meu manto rubro? Além do mais, era um esmirniano. Mas foi uma experiência interessante. É realmente notável, Hardin, como a religião da ciência pegou. Já escrevi um ensaio sobre o assunto, inteiramente para meu próprio divertimento. Ele não poderia ser publicado, tratando o problema sociologicamente. É como se, quando o velho império começou a apodrecer pelas beiradas, pudesse ser considerado que a ciência, como ciência, tivesse fracassado nos mundos externos. Para voltar a ser aceita, ela teria de se apresentar com outro disfarce. E foi exatamente o que você fez. Funciona lindamente quando se usa a lógica simbólica para ajudar. Bom, talvez seja isso que o Harry Seldon queria, né? Que a ciência fosse trazida... Eu vou grifar essa parte, tá, pessoal? Que a ciência fosse trazida de volta e não esquecida, né? Porque ele era um cientista, então a ciência era como se fosse a vida dele. Então ele sacrificou diversas pessoas para que a ciência não morresse. Aliás, a ciência também é muito importante para tudo na vida. Tudo tem ciência. Assim como matemática. Eu sou uma pessoa que sou muito ruim em matemática, não vou mentir. Mas tudo na vida tem matemática. Você pode achar que não. Mas se fosse alguns milésimos de números, a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ele queimaria a gente. E se a gente tivesse alguns milésimos de números longe do Sol, a gente congelaria. Então até a Terra, pesquisem para vocês verem a Terra, ela tá no número exato que ela tem que estar para nem ser queimada, nem ser congelada. Isso é matemática, senhores. Matemática. Que interessante! O prefeito apoiou a nuca nas mãos entrelaçadas e disse subitamente: Comece a falar sobre a situação em Anacreon. O embaixador franziu a testa e tirou o charuto da boca. Olhou para ele com nojo e o apagou. Bem, está muito ruim. Senão você não estaria aqui. Dificilmente, eis a posição. O homem-chave em Anacreon é o príncipe regente Ienis. Ele é o tio do rei Leopold. Eu sei, mas Leopold vai atingir a maioridade no ano que vem, não vai? Creio que ele completará 16 anos em fevereiro. Isso. Pausa e depois um acréscimo seco.
Se ele sobreviver. O pai do rei morreu sob circunstâncias suspeitas. Uma bala agulha no peito durante uma caçada. Disseram que foi acidente. Acho que me lembro de Welles da primeira vez que estive em Anacreon, quando chutamos para fora de Terminus. Isso foi antes do seu tempo. Vamos ver agora. Se bem me lembro, ele era um sujeito negro e jovem de cabelos pretos e o olho direito meio caído. Tinha um nariz engraçado, meio aquilino. Virando a página. Peraí que a página grudou. Aí, virou. É ele. O nariz e o olho estão no mesmo lugar, mas os cabelos agora são grisalhos. Ele joga sujo. Por sorte, é a mais rematada besta do planeta. Gosta de se exibir como um sujeito ardiloso também, o que torna suas maquinações mais transparentes. Geralmente o negócio é esse mesmo. A ideia que ele tem de quebrar um ovo é usando uma explosão nuclear. É só lembrar do imposto sobre a propriedade do templo que tentou impor logo após a morte do velho rei, 2 anos atrás. Lembra? Hardin assentiu pensativo e então sorriu. Os sacerdotes botaram a boca no trombone. Eles fizeram um escândalo que dava para ouvir até em Lucreza. Desde então, ele passou a demonstrar mais cautela na hora de lidar com os sacerdotes, mas ainda consegue fazer as coisas da maneira mais difícil. De certa forma, é uma infelicidade para nós. Ele tem uma autoconfiança ilimitada. Nossa, o cara tá dando BO para todo mundo, não acredito nisso. Mas no fundo, é a mesma coisa. Ele está espumando de ansiedade para atacar a fundação. E mal se dá o trabalho de esconder. Gente, o cara quer atacar a fundação! Pelo que eu entendi, ele foi expulso quando o pessoal chegou lá para tomar o planeta. Então talvez ele tenha tomado esse desejo pra vida, né? Eu vou fazer isso acontecer antes de eu morrer. Talvez ele tivesse colocado isso na mente dele, entendeu? Ok. E está em posição de ataque também, do ponto de vista de armamentos. O velho rei construiu uma magnífica marinha e o Elis... O Enis... Gente, nossa, que dificuldade de ler esses nomes. Eu vou falar o Enis, eu vou ignorar o I que tá aqui. Fingir que ele é mudo. O Enis não tem parado quieto há 2 anos. Na verdade, os impostos sobre a propriedade do templo tinham originalmente o objetivo de ampliar o armamento. E quando isso falhou, ele dobrou o imposto de renda. É o pobre que paga, né? Que legal, né? Alguém reclamou? Nada sério. Obediência à autoridade do momento era o texto de todos os sermões no reino havia semanas. Não que o Ellis demonstrasse qualquer gratidão. Está certo, já entendi o plano geral agora. O que aconteceu? Há 2 semanas, uma nave mercante anacreoniana deu de cara com um cruzador de batalha perdido, da antiga marinha imperial. Ele deve ter ficado vagando no espaço por pelo menos 3 séculos, ou seja, 30 anos. Os olhos de Hardin brilharam de interesse. Ele se sentou ereto. Ele estava assim. Aí ele sentou assim, todo reto. Sim, ouvi falar nisso. O Conselho de Navegação me enviou uma petição para obter a nave para fins de estudo. Está em boas condições, pelo que sei. Em condições boas até demais, Verisov respondeu seco. Quando Ellis recebeu uma sua sugestão semana passada de que entregasse a nave para a Fundação, ele quase teve um troço. Ele ainda não respondeu, e nem vai, a não ser que seja com armas, ou pelo menos é o que ele pensa. Sabe, ele me procurou no dia em que deixei Anacreon e solicitou que a Fundação colocasse esse cruzador em condições de combate e o entregasse à marinha de Anacreon. Ele teve o desplante infernal de dizer que sua nota da semana passada indicava um plano da Fundação para atacar Anacreon, e que a recusa em consertar o cruzador de batalha confirmaria suas suspeitas. Indicou que seria forçado a tomar medidas para a autodefesa de Anacreon. Essas foram as palavras dele. Seria forçado. E é por isso que estou aqui. Hardin riu, achando a maior graça. Verisov sorriu e continuou. Naturalmente, ele espera uma recusa, e isso seria uma desculpa perfeita aos olhos dele para um ataque imediato. Olha que o cara aqui é ardiloso. Isso eu sei, Verisov. Bem, nós temos pelo menos 6 meses de vantagem, então mande consertar a nave e devolva-a com os meus cumprimentos. Mande rebatizá-la de Welles como sinal de nossa estima e afeto. Tornou a rir. E mais uma vez Verisov respondeu com um vestígio infime de sorriso. Suponha que seja o passo lógico a se tomar, Hardin, mas estou preocupado. Como que? É uma nave. Eles sabiam construir naqueles tempos. A capacidade cúbica dela é de 1,5 vezes a de toda a marinha anacreoniana.
Ela tem rajadas nucleares capazes de explodir um planeta e um escudo que poderia resistir a um raio Q sem produzir radiação. É bom demais, Hardin. Superficial, Verisopht, superficial. Nós sabemos que o armamento que ele tem agora derrotaria Terminus prontamente, muito antes que conseguíssemos consertar o cruzador, para nosso próprio uso. O que importa, então, se lhe dermos o cruzador também? Você sabe que a coisa nunca vai chegar à guerra de fato. Suponhamos que sim. Sim, o embaixador olhou para cima. Mas, Hardin... Sim? Por que você parou? Continue. Escute, esta aqui não é a minha província, mas andei dando uma lida no jornal. Ele colocou o diário sobre a mesa e indicou a primeira página. O que é isto? Hardin deu uma olhada casual. Um grupo de conselheiros está formando um novo partido político. É o que está dizendo aí. Verisopht estava sem graça. Eu sei que você está mais ligado às questões internas que eu, mas eles estão lhe atacando com tudo, menos violência física. Qual a força que possuem? Muita. Eles provavelmente irão controlar o conselho depois da próxima eleição. Não antes? Verisopht olhou de banda para o prefeito. Existem maneiras de se obter controle sem eleições. Você me toma por um Ellis? Não, mas consertar a nave levará meses e um ataque depois é certo. Se cedermos, isso será visto como um sinal de fraqueza, e a adição do cruzador imperial simplesmente dobrará a força da marinha de Welles. Ele atacará tão certo quanto eu sou um sumo sacerdote. Por que correr riscos? Faça uma coisa. Ou revele o plano da campanha para o conselho, ou force a questão com Anacreon agora. Hardin franziu a testa. Forçar a questão agora? Antes que a crise surja? Essa é exatamente a coisa que não devo fazer. Harry Seldon e o plano, você sabe. Nossa! Tem alguma coisa a mais aqui, pessoal. Tem alguma coisa a mais aqui. Alguma coisa que a gente não viu relacionada ao cofre. Eu tenho certeza. Nossa, eu já tava sentindo assim a quilômetros de distância o cheiro de que tinha alguma coisa por detrás. Mas, gente, ele confirmou aqui. Ele falou, Harry Seldon e o plano, você sabe. Porque, assim, o Seldon sempre planejou tudo. Aquela parte que falou, isso é uma farsa, não sei o quê. Você acha que eles não teriam programado tudo? Ele programou a morte dele. Então, assim, talvez ele tenha encerrado o cofre, mas talvez tenha alguma coisa escrita que foi entregue depois a ele, que vinha do Harry Seldon, um exemplo. Então, assim, pessoal, aí tem coisa. Espero que eles revelem logo, porque eu sou uma pessoa curiosa. E eu achei estranho o Harry Seldon não ter trazido nada, você ter falado que era uma farsa e continua aí pela perna de vocês. Mas, nossa, que demais. Verisopht hesitou e então resmungou. Então você tem certeza absoluta de que existe um plano? Eu dificilmente teria qualquer dúvida, foi a resposta ríspida. Estava presente na abertura do cofre do tempo e vi a gravação de Harry Seldon revelada na ocasião. O que eu falei pra vocês do cofre? Isso tem tudo a ver com cofre. Eu não quis dizer isso, Hardin. Só não entendo como poderia ser possível mapear a história com 1000 anos de antecedência. Talvez Seldon tenha se superestimado. Ele se encolheu um pouco com um sorriso irônico de Hardin e acrescentou. Bem, eu não sou psicólogo. Exatamente, nenhum de nós é. Mas recebi algum treinamento elementar na juventude. O suficiente para saber do que a psicologia é capaz, ainda que eu não possa explorar suas capacidades por conta própria. Não há dúvidas de que Seldon fez exatamente o que afirma ter feito. A fundação, como ele diz, do Império foi estabelecida como um refúgio científico, o meio pelo qual a ciência e a cultura do Império moribundo seriam preservadas durante os séculos de barbárie e que começaram para serem reacendidas no fim em um segundo império. Então, exatamente, quando abriu o cofre, o Harry Seldon também falou que Terminus, ou seja, os enciclopedistas, todo mundo ali de Terminus, eles seriam o segundo império. Verisopht assentiu com um pouco de dúvida. Todo mundo sabe que isso é o que deveria ser. Mas será que podemos nos dar ao luxo de correr riscos? Podemos arriscar o presente por um futuro nebuloso? Precisamos, pois o futuro não é nebuloso. Ele foi calculado por Seldon e mapeado. Gente, pro Hardin, uma pessoa que não acreditava no Harry Seldon, basicamente está falando isso, é porque alguma coisa dentro do cofre que ele não contou aconteceu. Alguma coisa.
alguma coisa que ele recebeu pra ele estar confiando no Harry Seldon. Ele não acreditava no Harry Seldon, não sei se vocês lembram, que ele falou que os enciclopedistas eram cegos, né, por causa do Harry Seldon. Então, vamos lá. Cada crise sucessiva em nossa história é mapeada e cada uma delas depende, em certa medida, da conclusão bem-sucedida das anteriores. Esta é somente a segunda crise. E sabe lá o espaço que é feito até mesmo Jesus, cada palavra junta, pelo amor de Deus. E sabe lá o espaço que é feito até mesmo um ínfimo desvio teria no fim. Essa é uma especulação vazia. Não, Harry Seldon disse. No cofre do tempo, que em cada crise nossa liberdade de ação se tornaria circunscrita ao ponto onde apenas um curso de ação seria possível. Para nos manter sempre no caminho reto? Para evitar que nos desviemos, sim. Mas enquanto mais de um curso de ação for possível, a crise ainda não chegou. Nós precisamos deixar as coisas seguirem seu curso enquanto pudermos, e pelo espaço, é isso que eu pretendo fazer. Caraca, ele tá obedecendo. Me surpreendi agora. Eu achei que ele não ia obedecer nada. Verisopht não respondeu, ficou mordendo o lábio inferior num silêncio irritado. Hardin havia discutido aquilo com ele no ano anterior. Poxa, então ele já tava reclamando disso fazia um tempo, né? Eu acho que pra ele é difícil, porque ele tá ali no fogo, né? De estar em outro planeta, infiltrado, tendo que publicar coisas que ele não acreditava ser verdade, como aquele negócio da ciência pela fé. Então deve ser, tipo, longe de casa, sabe? Deve ser chato, deve ser complicado mesmo. A pessoa querer, tipo, cuidar do planeta, tá servindo ao governo em outro país, outro planeta, por assim dizer, e voltar e ver que as coisas estão desse jeito, é complicado. Havia discutido aquilo no ano anterior. O problema de conter as preparações hostis de Anacreon, e somente porque ele, Verisopht, havia resistido ferozmente a um apaziguamento maior. Hardin pareceu seguir os pensamentos de seu embaixador. Caraca, ele é um embaixador. Que legal. Eu preferiria nunca ter dito nada a você sobre isso. Por que você diz isso? Verisopht gritou surpreso. Porque neste momento há 6 pessoas, você e eu, os outros 3 embaixadores e Johann Lee, que têm uma boa ideia do que está vindo à frente, e estou com um medo danado de que a ideia de Seldon fosse de que ninguém soubesse. Por quê? Porque mesmo a psicologia avançada de Seldon era limitada. Ele não podia lidar com muitas variáveis independentes, ele não podia trabalhar com indivíduos em nenhum período de tempo, assim como você não conseguiria aplicar a teoria cinética dos gases a moléculas individuais. Ele trabalhava com multidões, populações de planetas inteiros e somente multidões cegas, que não têm conhecimento prévio dos resultados de suas próprias ações. Bom, ele até certo ponto ele tá certo. Até certo ponto ele tá certo. Porque o Seldon tinha costume de não contar nada pra ninguém. E se contava, ele não contava tudo. Como ele fez com o Gaal Dornick. Que foi o primeiro personagem apresentado pra gente no começo do livro. Isso não está claro. Não posso evitar, não sou psicólogo o suficiente para explicar isso de modo científico. Mas disso você sabe. Não existem psicólogos treinados em términos e nenhum texto matemático sobre essa ciência. Está claro que ele queria que ninguém em términos fosse capaz de pensar com antecedência no futuro. Verdade, ele falou isso no cofre, né? Seldon queria que avançássemos cegos e, portanto, corretamente, segundo a lei da psicologia de massas. Assim como lhe contei um dia, eu nunca soube para onde estávamos indo quando afastei os anacreonianos pela primeira vez. Minha ideia tinha sido a de manter o equilíbrio de poder, nada mais que isso. Foi apenas depois que acertei visto um padrão nos eventos, mas dei o melhor de mim para não agir com base nesse conhecimento. Interferência vinculada à antecipação teria destruído o plano. Verisopht assentiu pensativo. Já houve argumentos quase tão complicados nos templos lá em Anacreon. Como você espera detectar o momento exato para agir? Ele já foi detectado. Você admite que, assim que consertarmos o crisador, nada impedirá um Ennis de nos atacar. Não haverá mais nenhuma alternativa nesse ponto. Isso. Está certo. Isso dá conta do aspecto externo. Enquanto isso, você também admite que a próxima eleição verá um conselho novo e hostil que forçará uma ação contra Anacreon.
Não há alternativa a isso. Sim. E assim que todas as alternativas desaparecerem, a crise chega. Mesmo assim, estou preocupado. Fez uma pausa e Verissoft aguardou. Lentamente, de modo quase relutante, Hardin continuou. Tenho a ideia. É apenas uma noção de que as pressões externas e internas foram planejadas para acontecer simultaneamente. Do jeito que estamos, há uma diferença de alguns meses. O Ennis provavelmente atacará antes da primavera, e as eleições ainda estão a 1 ano de distância. Isso não parece importante. Não sei. Pode ser devido a erros inevitáveis de cálculo ou de fato de que eu sabia demais. Nunca tentei deixar o que já sabia influenciar as minhas ações. Mas como posso saber? E que efeito essa discrepância terá? De qualquer maneira, ele levantou a cabeça. Há uma coisa que decidi. E o que é? Quando a crise começar a surgir, irei a Anacreon. Quero estar no local. Ah, já chega, Verissoft. Está ficando tarde. Vamos sair e aproveitar a noite. Quero relaxar um pouco. Então relaxe aqui, disse Verissoft. Não quero ser reconhecido. Ou você sabe o que este novo partido que seus preciosos conselheiros estão formando diria? Peço conhaque. E Hardin pediu, mas não demais. Capítulo 3. Nos dias antigos, quando o Império Galáctico abraçava a galáxia e Anacreon fora a mais rica das prefeituras da periferia, mais de um imperador havia visitado oficialmente o palácio do vice-rei. E nenhum deles partira sem pelo menos o esforço de medir sua habilidade com a aerocicleta e a arma-agulha contra a fortaleza voadora emplumada que chamavam de Pássaro Niak. A fama de Anacreon havia murchado até desaparecer com a decadência dos tempos. O palácio do vice-rei era uma massa de ruínas cheias de correntes de ar, a não ser pela ala que os trabalhadores da fundação haviam restaurado. Nenhum imperador fora visto em Anacreon por 200 anos. Mas a caçada ao Niak ainda era o esporte real, e um bom olho na hora de usar a arma-agulha ainda era a primeira coisa que se exigia dos reis de Anacreon. Bom, mas pelo que eu entendi aqui, esse era um tipo de esporte de caça que tinha em Anacreon. E, pelo que eu entendi aqui, o rei anterior de Anacreon, que foi o que o Verissoft contou pro Hardin, morreu em uma dessas caçadas. Eu acho que esse Niak é um pássaro alienígena de Anacreon. E eu acredito que talvez, posso estar errada, mas começando esse capítulo 3, eu acho que aqui a gente vai escutar a verdadeira história do que aconteceu com esse rei. Se ele realmente foi assassinado ou não. Por isso que eu parei, eu tô com essa teoria aqui. Pode ser que na segunda linha já caia minha teoria por terra, mas eu tô com essa teoria aqui. Vamos lá. Mas a caçada... Ah, tá, beleza. Leopold I, rei de Anacreon, e como era acrescentado invariavelmente, mas não verdadeiramente, senhor dos domínios exteriores, embora ainda não tivesse 16 anos, já havia provado sua habilidade há muitas vezes. Derrubar o seu primeiro Niak aos 13 anos, derrubar o 10º na semana anterior à sua subida ao trono. E agora estava voltando com o 46º. Ó. Resumidamente, ele caça muito bem, né? 50 antes de atingir a maioridade, ele havia exultado. Quem aceita a aposta? Mas cortesãos não apostam contra a habilidade do rei. Existe o perigo mortal de ganhar. Então, ninguém se habilitou e o rei saiu para trocar de roupa num excelente humor. Leopold! O rei estacou no meio do caminho para a única voz que poderia fazê-lo parar. Virou-se de mau humor. Caraca, acabou o bom humor dele ali. A pessoa chamou, ele, ai, é fulano. Aff, ficou estressado. Viram, minha teoria já caiu por terra aqui já. Welles estava parado sob o limiar de seus aposentos e olhou, irritado para o jovem sobrinho. É sobrinho dele. Nossa, esse cara tem capacidade de tirar o bom humor de alguém. Talvez ele seja insuportável mesmo, que nem o Verissoft contou pro Hardin. Mande-os embora, ele fez um gesto impaciente. Livre-se deles. O rei assentiu com um gesto rápido e os 2 camareiros se curvaram e desceram as escadas. Vai, sobe. Foi tipo isso. Leopold entrou no quarto de seu tio. Welles olhou morosamente para o traje de caça do rei. Você terá coisas mais importantes a fazer do que caçar niaques, muito em breve. Ele virou as costas e foi andando a passo firme até sua mesa.
Como tinha ficado velho demais para a rajada de ar, o mergulho perigoso dentro da batida da asa do Niak, o controle do movimento da aerocicleta ao toque de um pé. Havia se amargurado com o esporte inteiro. Pois é, né? Tem coisas que a gente fica magoado mesmo. Leopold notou a atitude ressentida do tio, e não foi sem malícia que começou a dizer entusiasticamente: Mas o senhor deveria ter vindo conosco hoje, tio. Pegamos um nas áreas selvagens de Samia, que era um monstro, e nos deu um belo trabalho. Nós o caçamos por 2 horas, por pelo menos 150 quilômetros quadrados de terreno. E então subi na direção do sol. Fez um gesto ilustrativo, como se estivesse mais uma vez em sua aerocicleta. E mergulhei. Peguei-o na subida, logo abaixo da asa esquerda. Isso enlouqueceu e ele caiu de lado. Eu paguei para ver e virei tudo para a esquerda, esperando que ele mergulhasse, e é claro que ele caiu. Estava um bater de asas quando eu me movi. E então... Leopold! Ué, eu peguei o bicho! Eu sei que pegou. Agora quer prestar atenção? Ai, que ódio. Toda vez que eu tô gravando, alguém me liga ou toca um alarme. Que raiva. Leste 2026, desabafo. O rei deu de ombros e gravitou até a ponta da mesa, onde pegou uma castanha de leira e mordiscou com um mau humor nada majestoso. Ele não ousou olhar nos olhos do tio. Wells disse a título de preâmbulo: Estive na nave hoje. Que nave? Só existe uma nave. A nave. Aquela que a Fundação está consertando para a Marinha. O velho cruzador imperial. Está entendendo agora? Ah, essa? Sabe, eu disse ao senhor que a Fundação consertaria a nave se nós pedíssemos. É tudo bobagem, o senhor sabe, essa história de que eles querem nos atacar. Porque se quisessem, por que consertariam a nave? Não faz sentido, sabe? Leopold, você é um idiota! O rei, que havia acabado de descartar a casca de castanha de Lera e estava levando outra boca, ficou vermelho. Brabinho, né? Ficou brabinho. Ora, escute aqui, disse com uma raiva que era pouco mais do que a rabugice. Acho que o senhor não devia me chamar assim. O senhor está se esquecendo do seu lugar. Em 2 meses eu alcançarei a maioridade. O senhor sabe. Caraca, eu vou grifar isso daqui. Nossa. Eu sou o rei, você não é o rei, ponto final. Foi tipo isso. Nossa, que rei é esse tranquilão, né? Com as coisas acontecendo. Prontinho. Talvez o L se ressentisse da questão da caça e etc. Não por estar velho demais quando comentou aqui, mas porque ele matou o próprio irmão. Já pensaram nisso? Sim, e você está em uma ótima posição para assumir responsabilidades reais. Se passasse metade do tempo que passa caçando niaques, cuidando de questões públicas, eu abriria mão da regência agora mesmo, com a consciência tranquila. Eu não ligo. Isso não tem nada a ver com o caso, sabe? O fato é que, mesmo que você seja o regente, meu tio, eu ainda sou o rei, e o senhor ainda é meu súdito. Nossa. Que tapa, hein? O senhor não deveria me chamar de idiota e não devia se sentar em minha presença de qualquer maneira. O senhor não pediu minha permissão. Acho que deveria tomar cuidado, ou eu poderia fazer alguma coisa a respeito, muito em breve. O olhar de Wells era frio. Posso me referir a você como Vossa Majestade? Pode. Muito bem. O senhor é um idiota, Vossa Majestade. Os olhos escuros de Wells queimavam sob suas sobrancelhas grisalhas e o jovem rei se sentou devagar, por um instante. Houve uma satisfação sarcástica no rosto do regente, mas ela desapareceu rapidamente. Os lábios grossos do tio se abriram em um sorriso e uma das mãos pousou sobre o ombro do rei. Deixe pra lá, Leopold. Eu não deveria ter falado tão duramente com você. Às vezes é difícil se comportar com verdadeira propriedade quando a pressão desses eventos é assim. Entende? Mas se as palavras eram conciliatórias, havia algo em seus olhos que não havia suavizado. Leopold disse com insegurança. Sim, questões de Estado são muito difíceis, sabe? Ele ficou se perguntando, bem apreensivo, se não estava prestes a receber uma palestra chata e cheia de detalhes sem sentido sobre o comércio do ano com Esmirno e a disputa longa e tortuosa sobre os mundos esparsamente povoados do Corredor Vermelho. Wells falou novamente. Meu rapaz, eu havia pensado em conversar sobre isso com você antes e talvez devesse, mas sei que seu espírito jovial fica impaciente com os detalhes secos do estadismo. Bem, bom, é isso mesmo, Leopold assentiu.
Seu tio interrompeu com firmeza e continuou. Entretanto, você atingirá a maioridade em 2 meses. Além do mais, nos tempos difíceis que estão por vir, precisará ter uma participação completa e ativa. Você será o rei daí em diante, Leopold. Eu tô sentindo que na minha mente, lendo, eu sinto que o ar tá tão pesado que a gente consegue cortar com uma faca, se vocês me entendem. Entre o tio e o sobrinho. É sobrinho, né? Acho que é sobrinho. Leopold assentiu mais uma vez, mas a expressão em seu rosto estava um tanto vazia. Haverá guerra, Leopold. Guerra? Mas estamos em trégua com Esmirno. Não com Esmirno, com a fundação. Eu vou grifar. Eu vou grifar a parte que ele também bate de frente com o sobrinho. Continua chamando ele de idiota e não respeita. Bom, gente, o que eu sinto desse Welles, pra mim, ele matou o irmão dele. Porque ele não conseguiria controlar o irmão dele. Mas ele permaneceu com o sobrinho. Porque ele consegue controlar o sobrinho. Porque como vocês podem ver, o sobrinho dele bateu de frente com ele. Mas tem um certo ponto que o Welles, depois que o Welles insiste em atravessar, eu sinto que o sobrinho cede. Ele finge não ceder, mas ele cede. E o Welles sabe que ele cede, que ele tem medo. Entendeu? Então, ele basicamente, pra mim, na minha teoria, que ele matou o próprio irmão pra ele poder controlar o sobrinho de forma indireta, colocando o sobrinho, tipo assim, eu tô fazendo isso pra te ajudar, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô fazendo isso pra cuidar de você, pra cuidar do nosso planeta. Na verdade, ele tá fazendo aquilo por ele mesmo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando pra vocês? Bom, pessoal, a gente chegou até o final da página 139. A gente tá no capítulo 3, tá bom? A gente vai parar na página 140. Aqui. Bom, pra quem já viu o meu vídeo da caixa da Verus, a gente ganhou alguns marca-páginas. E eu não tava usando... Eu tava usando um marca-página bem lo-fi e bem fofinho pra fundação, só que eu acabei perdendo ele. Então eu marco com a fitinha. E como geralmente eu leio sem o óculos e eu acabo me perdendo, demoro muito pra encontrar a fita, eu já mandei fazer um óculos novo, tá, pessoal? Tomei vergonha na minha cara. Agora eu vou marcar com esse marca-página aqui, que é do Clube da Verus, o box da Verus, da editora Verus, box de romance. Vão ver meu vídeo do box da Verus, hein? Vão lá assistir, espero que vocês gostem. Então aqui tá marcado com a fita, com o marca-página da Verus, a gente parou na página 140. A gente nem começou a ler essa página, a gente parou bem aí. E é isso, meus amores. Essa é a nossa leitura coletiva de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do Welles. Quase falei Wesley. O que vocês acharam do Wesley? Eu quase falei Wesley. Aí depois o que vocês acharam do Wesley? Enfim, o que vocês acharam do Welles? Vocês acharam ele legal? Vocês acharam que ele realmente é manipulador? Vocês acham que a minha teoria tá certa sobre ele? Ele realmente matou o irmão pra poder manipular o sobrinho? E assim, por meio da manipulação entre o sobrinho, ele poder controlar o poder do planeta? O que vocês acham? Acham que o Hardin mudou e tá errado em não fazer nada? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim. Eu sou a Leti, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, lendo e espalhando cada vez mais coisas sobre livros, curiosidades e a leitura em si, que pra mim é a coisa mais importante que pode ter na humanidade. Uma das é a leitura. E até a próxima!